Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Daciane Rezende, biomédica esteta, e nesse vídeo eu vou falar sobre a diluição do Dispor e os cuidados que você tem que ter com essa diluição. Então, a gente vai diluir aqui o Dispor de 500. Já tem outro vídeo no meu canal para quem me acompanha, mas dessa vez eu vou realmente diluir. Quais os primeiros cuidados que você tem que ter? Primeiro cuidado para a diluição do Dispor, os cuidados com a toxina botulínica, inclusive qualquer uma delas, incluindo o Dispor, é a forma de armazenagem. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque ele desnatura rapidamente e facilmente, tá? Então, no caso do Dispor, você vai armazenar de 2 a 8 graus dentro da geladeira com temperatura controlada, tá? Ele também chega dessa forma, refrigerado, numa caixinha de isopor super bonitinha, que você vai ter que guardar desse jeito e depois vai colocar na geladeira. Outras toxinas como Botulífit, Botox, Botulin. No caso do Botox especificamente, quando ele vem assim, lacradinho, ó, lacradinho, o Botox, a marca Botox, ele tem que ser congelado, tá? Vocês têm que guardar ele congelado. Ele é a única toxina que vocês vão utilizar dessa forma, vão guardar dessa forma. Depois de diluído, vocês vão poder armazenar de 2 a 8 graus. Lembre sempre, gente, de controlar a temperatura do seu refrigerador para que você não tenha problema de desnaturação da proteína, não tenha problema com diminuição do resultado. Então, o que você vai fazer com a toxina Dispor? Cuidado com a armazenagem, primeiro, Cuidado com a armazenagem, 2 a 8 graus dentro da geladeira. E ele vai ser guardado assim, um pó liofilizado. Um pozinho assim. Quando ele está assim, com o pó liofilizado, ele tem a validade aqui, ó. Tem a validade. Esse daqui pode ser utilizado até a data da validade que tem aqui dizendo, tá? Depois de diluído, é que você não vai poder armazenar por muito tempo, tá bom? Algumas pessoas dizem 72 horas, alguns artigos falam um pouquinho mais, falam em uma semana, 10 dias, mas tudo depende muito também da forma de armazenagem e de como você vai utilizar, tá bom? Mas o preconizado é que seja 72 horas. Mas hoje já tem vários estudos comprovando que você pode armazenar por um pouco mais de tempo do que isso, tá bom? Com relação a outras toxinas, por exemplo, o Xelmin é o único que você vai poder guardar em temperatura ambiente. O Xelmin você vai colocar lá em temperatura ambiente até 21 graus, tá? Quem tá no Nordeste como eu tem que ter muito cuidado com relação ao Xelmin para não utilizar na temperatura ambiente e aí ficar, 28 graus, 30 graus. Então tem que estar no lugar refrigerado ou, ventilado, que tem uma temperatura ambiente mais baixa, tá bom? No caso do Dispor, Botulífit, Botulin, Prosigni, todos esses vai ser utilizado de forma refrigerada. Você vai guardar ele lacradinho, refrigerado dentro da geladeira de 2 a 8 graus. No caso do Botox, repetindo, é que você vai vai guardar ele congelado quando ele está assim lacradinho. Então, ele vem lacrado, a gente tira, tá? Essa, gente, lembrando, é a toxina de 500 unidades, tá bom? Então, a gente vem sempre, utilizar luva, até inclusive para diluir. A gente vai utilizar álcool 70, então eu tenho aqui álcool 70, tá? Então, gaze, eu tenho que ter uma seringa de 3 ou de 5 ml, vai depender de como você vai querer diluir. Agulha, aquela agulha que aqui tem 22G a 0,70 por 25, que é aquela intramuscular, tá, gente? E seringa para Botox. Eu gosto dessa marca, mas eu usei por muito tempo a BD. Então, essa marca aqui, ela é fininha, então assim, não incomoda, o paciente sente só umas picadinhas rapidinho, mas é super tranquilo. E essa seringa aqui também, ela não sai a agulha, então o desperdício é menor. Se vocês utilizam aquelas agulha de 1 ml ou de 50, de 0,5 ml, de 50 unidades ou de 100 unidades, que desacopa a agulha, hoje já tem artigos científicos que mostram que você tem uma perda aí
de em torno de 8 a 10 unidades na seringa, no final de tudo, né? Quando você vai fazer todas as toxinas, você vai perder aí em torno de 8 unidades. Tem umas que um pouco menos, tem uma que um pouco mais. Essas seringas que tem agulha, ou então aquela agulha que tem um pretinho, que aí ela é zero resíduo, aí você também pode utilizar, pode desacoplar e utilizar. Eu gosto muito dessa, é o que inclusive eu dou nos meus cursos, inclusive no meu curso online também eu mostro como utilizar essa agulha, tá bom? Soro fisiológico, né? Soro fisiológico aqui, ó, dá para focar aí, né? Soro fisiológico 0,9% estéril, tá, gente? Não pode colocar soro de farmácia não estéril para diluir estéril. Eu sei que às vezes parece meio óbvio, né? Mas eu já tive alunos em curso que me perguntou se podia utilizar aquele soro lá da farmácia e que já tinha visto ou já tinha ouvido falar que podia utilizar. E na verdade não pode utilizar. Você vai estar contaminando o material estéril. Lembrando que tudo aqui ele é estéril, tá, gente? Isso aqui é estéril, a seringa é estéril, a agulha é estéril e o produto aqui dentro é estéril também. Você vai estar injetando um produto dentro do seu paciente, né, na musculatura. Então, é necessário que você tome todos os cuidados. Então, vamos começar a diluição. Então, a gente tira essa tampinha aqui, gente, ó, e fica só isso daqui, tá? Quando ele não está diluído, eu não tenho problema em balançar um pouquinho mais, tá? Depois de diluído, eu tenho que ter muito cuidado com a forma de armazenamento e transporte dessa toxina, tá? Então, um dos cuidados também é na hora de armazenar. Aí você vem com álcool 70, tá? Aí vai limpa aqui a tampinha. Aí você abre aqui a seringa nesse caso, tá, gente? Eu diluo o Dispor em 2,3 ml. Eu deixo o meu Dispor mais concentrado. Você pode fazer a diluição na verdade indicada realmente é você fazer de 3,3 ml, como eu ensino no vídeo também que tá aqui no meu canal. Mas a minha prática clínica, inclusive em cursos que eu fiz aqui no país, em outros estados, utiliza-se 2,3 ml e eu comecei a utilizar 2,3 ml na minha prática clínica, faz com que eu coloque menos unidades no paciente, menos produto e faz com que eu tenha mais pacientes e também assim que isso dure mais tempo. Então eu consigo utilizar. Então eu vou fazer exatamente como eu faço no consultório, tá bom? Então, ó, você quebra, tá? Ele fica assim, aí você quebra, aí você coloca, tá? Coloca aqui dentro, ó, aí vai, coloca, pode puxar um pouquinho mais, depois você tira. Aqui na seringa você pode fazer isso, tá? Tirar todas as bolhas e você pode, tá? Não tem problema, gente, pode ir jogando fora realmente como eu tô fazendo aqui. Então, você vai colocar 2,3 ml, tá? Meus alunos me perguntam bastante sobre, ó, 2,3, tá? É nessa bolinha que tem aqui ou é no tracinho? No tracinho, tá, gente? O primeiro tracinho preto tem que estar em cima do 3. Então, eu tenho 2, 2,1, 2,2 e 2,3, tá bom? E aí, quais os cuidados que eu tenho que ter na hora da diluição? Depois que eu coloquei os 2,3 ml aqui dentro, eu tenho que ter muito cuidado para não formar bolha aqui dentro. O Dispor, por ser um frasquinho pequeno, ele não tem tanto vácuo assim. Mas as outras toxinas têm muito vácuo. Você não pode injetar ar dentro desse frasco. Não pode retirar o ar. Por que não pode retirar o ar, né, de dentro da toxina? Porque a gente tem um poliofilizado aqui dentro, então ele também está aqui dentro na parede, tá, gente? Se eu coloco uma seringa vazia e sugo o ar, eu estou retirando partículas da toxina no poliofilizado, é um pozinho que tem ali dentro. Então eu não posso
colocar uma seringa vazia aqui dentro e retirar o ar, tá? Não posso ir verificar se tá com ar, se não tá. O que eu tenho que fazer é colocar a toxina, limpar. E aí, como é que eu tenho que segurar essa seringa? Essa seringa eu tenho que segurar assim, ó. Tá vendo? Eu pego esse dedão aqui, coloco aqui embaixo, ó. E eu abraço realmente a seringa. E aqui eu boto o meu dedo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu coloco o meu dedo assim, eu impeço que quando eu for enfiar dentro do frasquinho, dentro da ampola, né, do Botox, seja lá do que for, de qual marca for, eu impeço quando eu for, ele puxa, porque ele tem vácuo aqui dentro. Então ele puxa. Se ele puxar de uma vez, vai formar um monte de bolha aqui. E se formar um monte de bolha, ele desnatura. Então, eu tenho que segurar assim, tá? Porque aí eu, ó, prendo aqui o dedo. Não faço assim, eu seguro aqui. Porque aí depois, no final, vocês vão ver que no caso do dispo, isso acontece muito. No final, eu vou ter que empurrar o líquido. Mas na toxina, no Botox, no Botulift, no Botulin, no Xeomin, isso raramente vai acontecer. Porque ele tem vácuo suficiente para puxar toda a seringa. Essa daqui de 2,3 ml, tá, gente? É para o Dysport de 500 unidades, ó, 500 unidades. Como é a diluição, você vai fazer da mesma forma, mas com quantidades diferentes para outras marcas. Qual é a diluição das outras marcas? No caso de 100 unidades, você vai utilizar 1 ml. No caso de 200 unidades, desculpe, você vai utilizar 2 ml. Então, 100 unidades, 1 ml, 200 unidades, 2 ml. Como o Dysport não tem 500 unidades aqui, a mesma quantidade, não é que é 2,5 vezes mais do que o Botox e o Botulift, não é isso. Aqui a gente não está em unidades internacionais, tá? O Botox, o Botulift, o Xeomin são em unidades internacionais. Aqui são uma unidade europeia, então ele é um pouco diferente. Uma unidade de Botox equivale a 2,3,3 a 2,3 a 3,3 unidades de Dysport. Então, assim, é realmente diferente, tá bom? Não é a mesma coisa. 2,3 unidades de Dysport. Então, eu tenho que vir aqui, ó. O Bizel é esse cortezinho aqui, ó, que tem na agulha. Então pra ver aí, né? Ó, o Bizel é esse cortezinho que tem aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar o Bizel para o vidrinho aqui dentro, tá? E aqui dentro, ó, tem esse rasguinho aqui, ó. Tá vendo que ele é inteiro? Aí tem um rasguinho. Então, o que é que eu faço? Eu venho, ó meu dedo aqui. Coloco aqui dentro, direciono e, ó, tá batendo no frasco, na parede do frasco, tá? Dá pra ver aí, né, gente? Na parede do frasco. Eu continuo segurando aqui, ó, na parede do frasco. Aí eu venho, ó, e vou colocando, né, devagarzinho, 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 devagarzinho. Ele vai escorrendo na parede desse frasco. Aí eu venho e faço isso, ó, para ele não ficar dentro. Eu não posso ficar fazendo bolha em cima da outra, então é por isso que eu viro. Ó, não tem bolha nenhuma. É assim que tem que acabar a sua diluição, tá? Aí depois disso, eu venho, faço isso lentamente, porque lembra que é um pó? Então ele pode ficar um pozinho aqui na tampa. Aí eu posso vir na superfície, ó, e fazer assim também, tá? E aí, depois que eu fizer isso, eu guardo na geladeira por 5 minutos. Depois que eu guardo na geladeira por 5 minutos, eu posso utilizar no meu paciente normalmente, tá bom? Eu posso utilizar. Agora, os cuidados que eu tenho que ter com a diluição são enormes. É ele que vai determinar se eu vou ter um bom resultado ou não. Porque pode acontecer uma desnaturação dessas proteínas e eu posso inativar a toxina, tá? Então, lembra do soro fisiológico? Ele, de preferência, tem que ser refrigerado, tá? Com exceção do Xeomin, que ele não é armazenado quando lacrado refrigerado,
mas os outros são. Então, de preferência, você coloca o seu soro fisiológico dentro da geladeira, no mesmo lugar que você coloca a toxina, tá? Então, aí você vai colocar a toxina ali do lado, né? Do ladinho do soro fisiológico, estéril, e vai diluir ele. Depois que você diluiu ele, ó, você tem que ter muito cuidado na armazenagem, tá, gente? Você tem que ter muito cuidado para armazenar isso. Você tem que armazenar controlado de 2 a 8 graus. Eu tenho alunos que eles vão atender no interior, então tem que ter muito cuidado onde vai colocar essa toxina. Tem que ser no isopor com gel, né? Com aquele gel, aquele gelo em gel, sabe, gente? Aquele gelo em gel que aí você coloca dentro, aquele gelox que chama, né? Aquele que é às vezes azulzinho, às vezes é branco. E muitas vezes, gente, na maioria das vezes, pelo menos na Galderma, que é a distribuidora do Dispo, eles já mandam um isopor com ele dentro. Então é só você colocar no congelador e aí quando você for transportar isso, você coloca eles ao redor e a toxina ali dentro. Se você for transportar a toxina diluída, você tem que ter muito cuidado, tá? Não pode transportar no chão do carro, não pode transportar chacoalhando ela, porque senão, quando você chegar no seu destino e for atender o paciente, você realmente vai ter um menor resultado. Você vai perceber que você aplicou a toxina, mas não teve resultado bom, porque a maior parte da toxina estava desativada, né, desnaturada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o transporte e armazenamento. A mesma coisa deixou muito tempo fora da geladeira. Então, o que é que a gente tem que fazer com esse produto? Diluiu, coloca na geladeira, tá? Espera lá 5 minutos, depois você pode utilizar. Todas as vezes que você for atender o paciente, você sempre faz isso, tá? Você coloca, né? Pega a toxina, tá? Limpa a tampinha e vem com a seringa. Depois que você enche a seringa, você coloca a toxina de volta na geladeira e vai atender o paciente. Então, a ordem sempre vai ser essa. Você vai recepcionar o seu cliente, vai fazer toda a marcação, né? Porque a gente precisa marcar. Você vai colocar, vai determinar as unidades por ponto que você vai ter que colocar. Você também vai determinar, né, quantas unidades e o local que você vai colocar. Se você vai aplicar só terço superior, se você vai aplicar full face. E aí você vai, depois que o paciente já tiver, né, tudo ok, já marcou, já conversou com ele, já explicou, já disse os pós, aí você faz a contagem da toxina e lembre, gente, vocês têm que anotar isso, porque quando ele voltar depois, você pode não saber quanto você colocou. Então, o ideal é que você tenha na sua ficha um roxinho que você possa colocar ali no roxinho o que você está aplicando nesse paciente, tá bom? E aí a quantidade de unidades certinho e fazer mais ou menos o ponto onde você colocou a toxina, até para você saber também onde foi colocado, tá? Então, você vai marcar, vai conversar com ele, vai explicar como vai ser, vai explicar se dói ou não, vai colocar uma pomada anestésica se for um paciente mais sensível, vai utilizar aquela caneta geladinha, né? Então você já tira da geladeira, já separa ali, ou, né, aquele massageadorzinho você pode utilizar também, tá? Para minimizar a sensação do paciente. Então tudo isso você pode utilizar. Mas você tem que sempre lembrar que a toxina ela tem que estar refrigerada. Então você vai utilizar, vai fazer o poliofilizado, tá? Vai, né, diluir, né, o poliofilizado. Vai colocar na geladeira e você só vai tirar no momento que você for atender o paciente. Se você esquece a toxina lá em cima, né, da bancada, esquece, vai conversar com ele, aí não tá muito frio, aí, né, vai fazer tudo isso, você acaba dando choque térmico nessa toxina e isso também pode alterar o efeito dela, tá? Então, você vai fazer tudo isso, vai retirar. Na hora que você for atender, você vai, né, já for fazer, tá, gente? Já marcou, já sabe quantos pontos são, você vai pegar a sua seringa, né, vai tirar a toxina, vai separar a sua seringa, vai pegar a toxina.
E aí você vai colocar as unidades necessárias que você vai aplicar em cada ponto que você for aplicar, tá bom? Essa seringa que eu falei para vocês antes, ela é de 50 unidades, tá, gente? Essa seringa é a que eu gosto de utilizar, porque na diluição que eu falei para vocês, a gente vai utilizar nessa diluição, num paciente de terço superior, em média de 24 a 28 a 32 unidades no máximo, tá? A gente pode chegar um pouco mais, sim, só que mais na região quando é full face. No full face, a gente vai utilizar um pouquinho mais, mas raramente a gente vai utilizar mais do que 50 unidades. E como essa é graduada de um em um, deixa eu fazer assim, que é para vocês verem. Deixa eu ver se fica melhor assim. Ó, ela é graduada de um em um. Então, ela é graduada 50, 45, 40, 35 e ela é graduada de uma em uma unidade mesmo. Então, nessa diluição que eu falei para vocês aqui, cada tracinho desse é uma unidade, tá? Então, vocês vão contar uma unidade, cada tracinho desse da seringa de 50 unidades. Se você utilizar a seringa de 100 unidades ou 1 ml, você vai ter que verificar se ela está graduada de 0,1 ou 0,1 ou se ela está graduada de 2 em 2. Ai, meu Deus, e como é que eu sei isso? É só você olhar na seringa se está de 5 em 5 ou de 10 em 10. Tem seringas de 1 ml que está graduada 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 e dentro dos tracinhos só tem 5 tracinhos. Então, se só tiver 5 tracinhos, ela está graduada de 2 em 2, tá? 0,2, 0,2 ml. No caso da seringa de 50 e algumas seringas de 100 unidades, você vai estar graduando ela de 1 em 1, tá? Mas eu gosto dessa de 50 unidades e uso ela normalmente, inclusive nos cursos. Inclusive no curso presencial e online, eu uso essa daqui. Na minha prática, eu também uso essa, porque ela já está graduada de 1 em 1 unidade. E com a minha diluição, que é essa diluição que eu apresento aqui para vocês hoje, ela é uma diluição um pouco menor, eu diluo menos, então eu acabo utilizando menos no paciente, menos produto, né? Menos unidades aqui na seringa, tá, gente? Mas o produto tá mais concentrado, tá bom? Aí muitos de vocês vão perguntar, sim, se você faz isso, o que acontece com a quantidade de pacientes que você faz com um frasco desse? Quantos pacientes eu costumo fazer com um frasco desse? Se for paciente só de terço superior, eu em média faço de 6 a 7 pacientes sem contar com o retorno dele, tá, gente? Como eu tenho uma rotina muito grande, eu acabo utilizando isso aí em no máximo 2 dias, tá? Então eu não tenho um armazenamento disso por muito tempo. Mas você pode fazer testes também, tá, gente? E sempre, né, olhar, tá, a indicação do fabricante e os artigos científicos que tem na área. É importante que você siga as orientações para que você possa ter um resultado excelente para o seu paciente. Então, né, juntar vários pacientes é uma ideia, né, o Botox Day tá por isso, mas o Botox Day ele acabou sendo um pouco desacreditado, né, em algumas regiões, porque os pacientes acham que o profissional diluiu demais. Isso era uma coisa que eu escutava muito. Eu não faço Botox Day porque eu realmente tenho uma rotina grande, tá? Então, você tira o ar da seringa, tá, gente? O Botox, né? O Botox, a toxina botulínica, ela às vezes é difícil de puxar, tá, gente? Então, é comum você ter. Então, você vira, tá? Deixa ele viradinho, coloca aqui, ó, e vai pro lado. E aí, você tenta puxar. Não puxou? Você tira, coloca fora e vem de novo, tá? É normal você não conseguir puxar de início, tá, gente? Ó, agora foi, aí aqui eu coloco a quantidade que eu determinar, tá, né? Que foi determinado para esse paciente. E aí eu pego aqui, ó, 10 unidades. Viram que eu não empurrei a seringa dentro, não formei bolha, ó, não tem bolha aqui dentro. E aí, depois que eu faço isso, eu tampo aqui, tá? E aí eu puxo, porque tem umas bolinhas aqui dentro às vezes. E aí eu puxo e
deixo ele certinho, ó. Aí aqui eu coloquei 11 unidades, tá? Muito cuidado quando você for colocar e formou bolha, tá? Não pode dar, né, aqueles pitelecozinhos que a gente dá em outras injeções, não pode, porque senão você também pode desnaturar essa proteína. Muito cuidado para não derrubar, né, a toxina também, tem que ter muito cuidado. Então, você pega aqui em cima, não ficar assim, gente, ó, porque isso esquenta a toxina, então você também vai dar choque térmico nela, porque nossa mão é muito quente. Então, de preferência, pegar aqui em cima, guardar lá, tá? E colocar assim. Ele tem que ficar sem bolha, tá, gente? Não tem bolha nenhuma aqui, ó. Vocês podem ver aí, não tem bolha aqui, tá? E aí, no paciente, eu vou aplicando de 1 em 1 unidade, 2 em 2 unidades, 3 em 3 unidades. Isso vai depender do tipo de paciente. Em pacientes, eu vou dar assim uma geral, né? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que eu faço, tá? E em cursos, inclusive na minha prática, né? Como é que eu pratico, como é que eu utilizo esse, no caso do dispo, tá, gente? Então, frontal, 1 a 3 unidades, orbicular dos olhos, 1 a 3 unidades também, prócero e corrugador, 3 a 5 unidades, nariz, 2 unidades, né, músculo nasal, sorriso gengival, 2 unidades, essa região daqui do queixo também, 2 unidades, 1 unidade para abaixador do ângulo da boca, tá? E tem os pontos dérmicos também, que, né, epidérmicos, dérmicos, é uma pápulazinha realmente. Você pode fazer pápulas em regiões como aqui embaixo, né? Claro que tenham muito cuidado com esses pontos, tá, gente? Eu oriento que o aluno, né, o profissional, na verdade, ele só faça se ele tiver total segurança. Por isso que é importante, eu sempre falo muito, você tem que ser um amante da anatomia, tá? Então você vai ter que saber a anatomia muito bem para você aplicar. O sucesso do seu Botox, ele está em 2 etapas. Primeira etapa, diluição correta. Diluição correta, com todos os cuidados, sem desnaturar a toxina, sem causar nenhum tipo de problema na toxina, utilizando o produto certo. E outra coisa é saber a anatomia facial dos músculos, tá? Então você tem que saber muito bem os músculos, os grupos musculares, a inserção, onde ele acaba também, quais as influências que ele tem, para que você não tenha nenhum risco de utilização, tá? Então, o Botox, ele é uma coisa muito prática, é muito rápida, é muito seguro. O que você tem que ter realmente são os cuidados de anatomia muscular, tá? Se você sabe a anatomia muscular muito bem, você vai ser assim, vai ter resultados fantásticos. O problema de não ter resultados tão bons muitas vezes o profissional, ele errou no comecinho, na diluição. Ele usou um produto que não estava refrigerado, ele sacudiu, né, a toxina, tá? Ele não colocou certinho na agulha, formou cheio de bolha, e aí ele dá piteleco para tirar as bolhas. Então ele agita, ele não transporta direito, ele sai com a toxina, parecendo que tá, né, passeando. Então, assim, esses são os cuidados que você tem que ter com a toxina. Tem muito cuidado para não ficar balançando, para não ficar chacoalhando, nada de dar piteleco. Então, assim, essa é a diluição. No caso da toxina, né, que é as outras toxinas que não são dispo, como toxina, né, Botulift, Botulin, Botox, Xelmin, o cuidado que vocês têm que ter é fazer a diluição correta, mas a forma de diluir é igual para todos, tá, gente? O que vai mudar é a quantidade de diluente, que é, no caso, soro fisiológico estéril. Mas a forma de diluir é igual, tá? Recapitulando, né? No caso do Dispor, eu utilizo 2,3 ml de soro fisiológico. O indicado na bula é 3,3 ml, que você pode utilizar normalmente, tá? Mas eu utilizo 2,3 ml. No caso do Xelmin, Botulift, Prosigni, Nabota, várias outras toxinas, o próprio Botox. Se você tiver 100 unidades, você vai diluir em 1 ml. Se você tiver 200 unidades, você vai diluir em 2 ml. Mas os cuidados são os mesmos, tá, gente?
Eu vou recapitular, porque esse é realmente um grande problema para os profissionais. Os profissionais, eles não sabem diluir corretamente a toxina e eles acabam desnaturando a proteína, né? Desnaturando a toxina. E aí eles têm problema com os resultados. E aí muitas vezes ele não sabe o que foi que aconteceu. Então, vamos recapitular? O que a gente tem que fazer? Utilizar uma seringa, tá? Soro fisiológico e estéril. Deixar sempre refrigerado. No caso do Botox, a marca Botox, quando ele estiver lacrado, ele tem que estar congelado, tá, gente? Isso é muito importante. E no caso do Xelmin, você pode guardar ele a temperatura ambiente. E aí você dilui. Quando você for misturar a toxina, você pode virar ela assim um pouquinho, tá? E depois você pode só fazer esse movimento circular. Pode ser na mão, pode ser na bancada, tá? Eu prefiro na bancada, sim, porque eu tenho mais segurança e eu também não esquento a toxina, porque minha mão pode estar quente, né? Então, aí você guarda na geladeira. Todas as vezes que você for atender o paciente, você tem que deixar a toxina guardada. Você só vai pegar a toxina no momento exato de aplicar. Então, você vai retirar a toxina do frasco e depois você vai colocar o frasco na geladeira de novo e só depois disso é que você vai atender o paciente. Não deixa a toxina lá na mesa, você pode esquecer. A mudança de temperatura, pode dar, né, essa mudança de temperatura toda hora, você tira e bota, então você tira ela da geladeira o mínimo possível, tá bom, gente? E, com certeza, controlar a temperatura do seu refrigerador. Existem, né, aqueles relógiozinhos que você coloca. Então, assim, é super simples e, inclusive, é uma exigência da vigilância sanitária quando você utiliza medicações, né, como a toxina botulínica e várias outras que precisam ser refrigerados, né? Então, você vai precisar. Então, se você trabalha com Sculptra, se você trabalha com toxina, o Sculptra até pode ficar a temperatura ambiente, mas ele tem que ser uma temperatura mais baixa. Então, no Nordeste não dá para ficar fora da geladeira, né, porque a gente tem um calor, né, muito quente, mas em outras regiões ele até pode ficar fora da geladeira, tá? Mas aí você deixa na tampa ali, né, que é mais quente, então deixa numa região mais quente. No caso da toxina botulínica, você vai utilizar no local que tem um controle de temperatura de 2 a 8 graus, tá? Então, esses são os cuidados principais. Essa agulhinha aqui, gente, ó, ela não sai, tá? Ela não sai, então é óbvio, mas eu vou falar também, porque também já foi uma pergunta de cursos presenciais meus. Depois que acaba isso aqui, eu contei errado. Ai, meu Deus, eu contei errado. E agora? Eu posso pegar essa agulha aqui e colocar aqui dentro de novo? Não pode. Depois que você aplicou no seu paciente, você contaminou essa agulha, tá? Então, depois que você contaminou essa agulha, você vai jogar fora, vai abrir uma nova e vai pegar o restinho que você precisa para colocar. Muito cuidado com isso, tá, gente? Então, essas agulhas que não saem, elas têm um desperdício mínimo. Então, você acaba ganhando no final das contas, tá bom, gente? Existem várias marcas, né? Essa daqui é essa marca, tá, gente? É TKL, ó. Mas vocês podem utilizar qualquer marca que tenha no mercado. Eu vou colocar aqui a especificação para você printar aí e colocar. Então, ela é 0,25 por 6 milímetros. Então, ela tem 50 unidades. Se você preferir utilizar a seringa de 1 ml, você tem que lembrar que, se ela não tiver graduada de uma em uma unidade, cada tracinho vai ser 2 unidades. Então, você vai gastar mais produto, tá, gente? Então, você realmente não vai fazer nessa diluição que eu ensinei aqui hoje. Você pode fazer com 3,3 ml, tá, gente? Eu sempre fiz. Faz pouco tempo que eu faço com 2,3 ml. Já faz assim uns 4 anos que eu utilizo essa diluição. 3 anos, desculpe, que eu utilizo essa diluição de 2,3 ml. E eu vejo que os resultados dos meus pacientes é melhor. Cuidados também na aplicação. Eu falei da quantidade de unidades, mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá, gente? Então acompanha aqui. 1 a 3 unidades, por quê?
Quanto o músculo for mais forte, 3 unidades. Se o músculo for mais fraco, você pode utilizar só uma unidade mesmo, tá bom, gente? Então, todos os músculos você vai ter que respeitar essa quantidade. Ah, mas o paciente ele voltou, ainda está movendo, então você vai reaplicar o produto, né? A gente chama de retorno, tem umas pessoas que chamam de retoque, isso pode acontecer. Os músculos, né, nós temos simetria bilateral, então os músculos eles vão ser realmente um pouco mais fortes do que outros, mas uma dica que eu dou também é que na hora da colocação você não faça diferença, a não ser que ele tenha realmente uma simetria muito acentuada. Então na primeira sessão, né, na primeira vez que ele veio, você realmente aplique por igual, a não ser que tenha essa simetria muito grande, tá bom, gente? Então, um outro cuidado é não contaminar, né, a toxina, tá bom, gente? E, né, outra coisa também, no final, né, para finalizar esse vídeo, gente, quando você colocar aqui dentro, né, a agulha, e ele não restar quase nada lá no pneu, aí você puxa, 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 ele não sai, você pode tirar essa tampa, tá, gente? Mas você só pode tirar essa tampa quando realmente estiver no final. Geralmente aqui dentro fica de 5 a 10 unidades no finalzinho do frasco. Então não vai jogar o frasco fora quando você não conseguir mais pegar a toxina, tá bom? Vem com uma pinça, a gente chama de pinça Kelly, é uma pinça ou qualquer outra coisa que você consiga segurar. Então você segura aqui e puxa. Quando você segura e puxa, você consegue retirar isso aqui, tá? Você pode pegar com qualquer coisa, tá bom, gente? Mas uma pinçazinha interessante. Chama pinça Kelly, dá uma pesquisada na internet, vocês vão achar várias. E vende em lojas de produtos odontológicos também, então vende bem fácil de você achar. Aí você pega aqui, ó, a pinçazinha e puxa. E tira, e aí você pode colocar a seringa lá dentro e pegar o restinho, mas não faz isso quando você tiver com muita quantidade, porque ele não pode ficar aberto, vai contaminar. Essa técnica você só vai utilizar, esse artifício, você só vai utilizar quando realmente você quiser retirar o restinho de produto que tem, tá bom? Então, eu espero que tenha resolvido todas as suas dúvidas e, né, se inscreve no meu canal, dá um like aqui e pode mandar suas dúvidas que eu tô aqui à disposição para retirar. E acompanhe os outros vídeos do canal e acompanhe aqui que eu tô sempre postando coisas aqui no canal. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.